Hoje é dia de São Judas Tadeu, que é o autor do penúltimo livro do Novo Testamento. E a nossa entrevista de hoje é sobre a festa, a origem dessa devoção, também falar da carta de São Judas Tadeu. E quem nos ajuda a saber mais desse santo é o padre Daniel Aparecido de Campos, sacerdote do Sagrado Coração de Jesus e reitor do conhecido Santuário de São Judas Tadeu, que fica no coração da capital paulista. Padre Daniel, bem-vindo à TV Pai Eterno. Obrigado pela acolhida, irmão Diego. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui participando do seu programa, falando um pouquinho dessa importante devoção importante para o povo aqui de São Paulo, da região do Jabaquara, também do Brasil. Quantas capelas, quantas paróquias dedicadas a São Judas Tadeu, e nesse dia também estão celebrando, estão festejando seu padroeiro, como nós aqui, como santuário, como um ponto de referência também da devoção a São Judas Tadeu. Exatamente, o santuário que fica na região do Jabaquara, para quem não conhece a capital paulista, é ali perto do aeroporto de Congonhas, né? Isso, com certeza. Inclusive, o aeroporto de Congonhas faz parte aqui do perímetro da paróquia. Então, eu tenho um aeroporto dentro da minha paróquia. E só o mais movimentado do país, né? Com certeza, com certeza. Quantas pessoas, às vezes, chegam ali e estão numa janela, né, uma conexão entre um voo e o outro, às vezes pedem para confessar, para participar da missa, os taxistas, o pessoal lá já traz direto para o Santuário São Judas Tadeu. Porque a gente tem confissões aqui de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite, sábado e domingo das 8 às 18, e durante a semana são praticamente 6 missas diárias, de segunda a sexta. Exatamente, fica numa avenida movimentada, do aeroporto é realmente poucos minutos, a gente chega lá. Agora, Padre Daniel, talvez haja quem se confunda o Judas, então vamos começar por aí. Judas Tadeu é um personagem e o Judas, aquele que traiu Jesus, é outro personagem, correto? Com certeza, com certeza. Um é Tadeu, o outro é Iscariotes. Judas Tadeu é o primo de Jesus. Ele é filho de Alfeu, que era irmão de São José, né, que é o pai de Jesus. Então, são primos consanguíneos, né? Jesus e Judas Tadeu. Judas Iscariotes, ele foi o último a ser escolhido e é o traidor, foi quem traiu Jesus. Então, Judas Tadeu é parente, né, de Jesus, e Judas Iscariotes é alguém que Jesus convidou, chamou ali. Esse nome Judas, ele era muito comum naquela região, né? Até porque ele expressa um gesto de júbilo, um gesto de alegria, um gesto de agradecimento. Então, os hebreus, né, como também os latinos, colocavam nomes que expressavam ali certo grau de experiência, né? Uma experiência de agradecimento. Então, Judas é uma expressão de gratidão. Também é conhecido como homem do coração. Então, são duas pessoas que às vezes acabam confundindo, né? Até porque a marca da traição, ela ficou muito forte, né? Então, mas são duas pessoas distintas. Um tem até o sangue que Jesus teve, porque ele é consanguíneo, é um primo de primeiro grau, né? Então, Judas Tadeu, quando olhava para Jesus, lembrava de Jesus porque conviveu com ele. Você imagina Jesus brincando ali com os primos, quando Alfeu, que era irmão de São José, ia visitá-lo, aquilo que é muito próprio daquilo que a gente encontra nas reuniões de família, né? Então são diferentes, uma coisa é Judas Tadeu, que é primo de Jesus, outra coisa é Judas Iscariotes, que é aquele que foi o traidor. Interessante que mesmo a iconografia, só tem um vitral aí do seu lado, essa iconografia coloca os dois parecidos, né? O rosto do Judas Tadeu parecido com o rosto de Jesus, com certeza para fazer essa ligação, já que são primos irmãos, né? Primos de primeiro grau. Isso, e isso aqui, quando nós fundamos o santuário, há 80 e poucos anos atrás, 83, o padre João Bicha, ele precisava de uma imagem de São Judas Tadeu. E essa imagem foi encomendada lá na Europa, foi cunhada de madeira e veio para cá. Só que naquela época tudo vinha de navio e a imagem não ia chegar a tempo do dia 28 de outubro de 1940.
Aí o que o padre fez? Correu atrás de um ateliê aqui de São Paulo, e aí o artista lá, né, o artesão disse, olha, eu não tenho uma imagem de São Judas, mas a gente tem uma imagem de São José. Então a imagem de São Judas aqui do santuário, na verdade, ela é uma adaptação da imagem de São José, que tiraram o lírio, tiraram o menino, tiraram o lírio e colocaram o cajado, tiraram o menino Jesus e colocaram o lírio. Por que não tem problema fazer isso? Porque se era parente, né, o biotipo, a aparência era muito próxima entre um e o outro. É verdade. Então, não tem, é tudo mesmo sangue, tudo a mesma aparência. É como, o fulano é primo do Beltrano. Claro, é da mesma concepção genética, não tem o porquê ser diferente, né? É muito interessante essa curiosidade aí do Santuário de São Paulo, eu não conhecia. O senhor falou um pouco da rotina do santuário, né? A intensidade das celebrações das missas, do atendimento de confissões. É uma região muito movimentada da capital. E a gente tem essa devoção ao santo das causas impossíveis. Por que a devoção a São Judas Tadeu gira em torno dessa busca pelas causas impossíveis? Isso vem ali de uma experiência que Santa Brígida teve, em que ela teve uma visão onde foi apresentada para ela São Judas como alguém que atende àquelas causas difíceis, né? Então, Santa Brígida foi uma das grandes também promotoras da devoção a São Judas Tadeu, junto com São Bernardo Claraval, que foi um dos santos também que ajudaram, francês, que ajudou na construção ali da Salve Rainha, principalmente na parte final, nas últimas frases da Salve Rainha. Mas a perspectiva de São Judas como aquele que atende às necessidades difíceis, as causas impossíveis é Santo Expedito, mas as causas difíceis é São Judas Tadeu. Então, quando as pessoas estão com dificuldade para conseguir algo, vem aqui no santuário e pede a intercessão de São Judas Tadeu. E que eu fico impressionado também com a quantidade. Nós tivemos que ampliar aqui um espaço para colocar ali os objetos de graça, de devoção, os objetos de graças alcançadas, né? É algo que a gente precisou aqui achar um espaço porque tem aumentado cada vez mais. Então, vem dessa visão, dessa experiência que Santa Brígida teve de um chamado, dizer, olha, quando estiver difícil, algo estiver difícil, peça a São Judas Tadeu que ele atende. Que bom. E com certeza, no momento de crise, que é o que o país vive no momento, com tantas dificuldades, tanto desemprego, com certeza poder recorrer aos céus e contar com um intercessor que conhece as nossas dificuldades, com certeza isso deve levar o povo a uma identificação muito grande com São Judas. Aconteceu a novena, né, em preparação para esse dia de festa. Eu queria que o senhor falasse para a gente como está sendo a programação do Santuário São Judas nesse dia da festa do santo. Inclusive, quem está nos acompanhando na cidade de São Paulo, inclusive poder acompanhar um pouco das atividades desse santo tão querido. Então, qual a programação do santuário nesse dia de festa? Tudo começa às 5 horas da manhã, bem cedo, e tem gente que faz peregrinação na cidade para vir acompanhar. Então, de manhã já tivemos bastante pessoas aqui participando da missa às 5 da manhã. Então, desde as 5 da manhã, a gente está tendo celebrações de hora em hora. As primeiras missas, elas acontecem aí dentro da igreja nova. A partir das 10 horas, nós temos a missa ali da Campal. E teremos missa de hora em horas, confissões o tempo todo aqui no salão Padre Deon. Estamos tendo os bênçãos aqui de 15 em 15 minutos na Sala São Judas. Temos toda a parte social, alimentação, nosso Café São Judas. Teremos missa ao meio-dia com Dom Ângelo, será presidida por nosso bispo aqui auxiliar da região Ipiranga. Depois, às 17 horas, teremos missa com o nosso cardeal Dom Odilo. Depois da missa com Dom Odilo às 17, nós teremos a nossa procissão de São Judas Tadeu, né, com a imagem, onde vamos fazer o trajeto histórico, a imagem andando aqui pelo bairro da região aqui do Jabaquara, como sempre, desde lá de 1940,
motivado ali por graças, pessoas sempre acompanham essa procissão com muito fervor. E depois da procissão, teremos a missa às 19h30, a última missa, e depois da última missa teremos shows aqui com bandas católicas, e vamos encerrar esse evento até mais ou menos ali às 21h30, 22 horas, que é o momento que precisamos ter, porque as pessoas daqui também da região precisam dormir, né? É verdade. A gente vê aqui essas imagens que a gente mostrou são de festas anteriores, né? Inclusive ali tem uma que está todo mundo de máscara, mas esse ano não tem qualquer restrição, né? A gente já tem condição de realizar as festividades sem qualquer restrição, nem de quantidade de pessoas, nem obrigação de uso de máscara, né, padre? Não, sem as restrições. O ano passado já foi bem forte, né, e já não tínhamos tantas restrições. É claro que as pessoas aprenderam bastante, mesmo aqui no santuário as pessoas perguntam, deve usar máscara ou não deve usar máscara? Se você está gripado, use máscara, porque você vai ajudar a não espalhar o vírus para as pessoas. Então, mesmo que a gente não tenha as restrições, e graças a Deus não as temos, podemos ali com cuidado, com um gesto de amor também, prevenir. Então venha, participe, faça uso de álcool em gel, são coisas que a gente aprendeu e que nos fazem ser melhor, porque nos ajudam a cuidar também do outro. Mas restrição de quantidade de pessoas e de uso de máscara nós não temos. Nem no metrô. O metrô também já está funcionando, né, sem as restrições de uso de máscara. E aqui é muito forte o movimento, porque a gente tem uma estação do metrô próxima, né? A gente está na linha azul do metrô, e estação Jabaquara, estação São Judas Tadeu, sentido Jabaquara, e o metrô diz que o movimento ele amplia bastante. Eu não sabia, o ano passado eles vieram aqui numa reunião e disseram que eles deixam mais ou menos 3 carros vazios para que se haja uma lotação ali na estação, eles possam colocar o carro, chega, pega as pessoas e sai. Olha que interessante. Agora, Padre Daniel, tem uma tradição aí de um bolo na festa de São Judas, é verdade? Com certeza, esse bolo bem tradicional, a gente já está vendendo, já saiu bastante durante a novena. Antigamente o bolo vinha com a medalhinha dentro do bolo. Agora a gente já melhorou também, a pandemia ajudou a gente a colocar ele numa vasilhinha, colocar ele em pedaço já, bem organizado, a medalhinha fica dentro. As pessoas às vezes comiam, a minha preocupação é que as pessoas fossem morder o pedaço do bolo e fossem perder um pedaço do dente com a medalhinha de São Judas. Agora não, agora a medalhinha está em cima, então todo mundo que compra um pedaço do bolo tem a medalhinha de São Judas e dá para a gente fazer as coisas de forma organizada, bem, isso a pandemia ajudou bastante. Que bom, e todo mundo fica com a medalhinha, né? Porque da forma anterior pode ser que alguém pegasse o bolo e não encontrasse a medalha. Agora todo mundo tem a medalha e, digamos, fica com essa lembrança da proteção de São Judas. Agora, eu queria voltar à questão da presença de São Judas na palavra de Deus e no início do cristianismo, porque nós temos textos escritos por ele no Novo Testamento, não é, Padre Daniel? Sim, nós temos uma carta que é dedicada a São Judas Tadeu, que foi escrita por ele no Novo Testamento, e ele é importante por quê? Porque, no fundo, ele assumiu a causa missionária e ele perdeu a vida. A imagem de São Judas Tadeu na Europa, ela vem com um porrete, ela não vem com um machado. Nossa! Mas por quê? Porque ele perdeu a vida, né, através do anúncio do Evangelho, e principalmente naquela região ali mais oriental, indo ali em região assíria, mais aquela região ali própria ali dos muçulmanos, aquela área. Então, foi um testemunho, né, um martírio muito forte. Ele deu sangue mesmo ali pelo Evangelho. Então, por ser apóstolo e por ter anunciado o Evangelho, que cabe muito bem ali a devoção, o carinho especial que devemos ter a ele, a São Judas. É parente, então ele conhecia bem Jesus, e é interessante, né? Porque a gente costuma dizer que santo de casa não faz milagre. E Judas Tadeu é um santo de casa, da parente de Jesus. Ele entregou a sua vida. Então a devoção, ela ganha muita força.
Aqui no Brasil, nós temos 2 santuários, o nosso aqui, que é o maior, temos também no Rio de Janeiro, é claro que a torcida do Flamengo adora a intercessão de São Judas Tadeu, e com certeza andaram ganhando coisas, então os pedidos foram muito fortes lá no santuário que tem no Rio de Janeiro. Aqui, temos em São Paulo, também temos bastante, às vezes, flamenguistas que vêm ali com a camisa, e com certeza é esse carinho, esse amor, esse afeto que a espiritualidade, e aqui pautada pela tradição da devoção a São Judas Tadeu, que vai nos fortalecendo como igreja, como uma expressão de unidade aqui dentro da cidade de São Paulo também. Então que os outros torcedores dos outros clubes se inspirem nos flamenguistas, né? Porque parece que o São Judas tem ajudado bastante o Flamengo, né? Não podem reclamar de nada, né, Padre Daniel? E eles conseguiram. É verdade. Pessoal que está aí para cair para a segunda, para a terceira divisão, né? Com um colega aqui no estúdio, pode pedir por São Judas, né? Agora, Padre Daniel, aí é um santuário cuidado pelos padres deonianos. Desde a origem, os padres deonianos trabalham nesse santuário, e quantos membros da congregação atuam aí no atendimento dos fiéis no santuário em São Paulo? Sim, é desde o início. Quando a paróquia foi criada, ela já foi entregue aos cuidados, dos nossos cuidados, como os padres deonianos, padres do Sagrado Coração de Jesus. Padre João Bicher, que foi o primeiro pároco, foi quem também foi um dos promotores da devoção a São Judas Tadeu, ele produzia esses santinhos que eu encontro aos montes aqui do santuário. Quantas pessoas não fazem promessa e dizem, olha, eu vou imprimir 1000 santinhos de São Judas e vou entregar. Então ele fazia essa entrega, ele fazia essa distribuição ali em vários outros bairros aqui da cidade de São Paulo, e a devoção foi crescendo, as pessoas vinham para cá. Nossa obra social São Judas Tadeu também, ela tem esse vigor, esse nosso braço social para ajudar os carentes, né? Durante a pandemia, muitas pessoas vieram aqui para procurar ajuda, cestas básicas, remédios, cursos. Então, é um pouco a gente responde aquilo que o nosso padroeiro também, Padre João Leão Deon, tinha para as causas sociais. Hoje no santuário são 10 padres aqui que atendem o santuário. É preciso ter bastante padres pela quantidade de confissões. A gente não faz confissão comunitária. A confissão aqui ela é individual. Então, a gente sempre fica atento. No momento sempre tem um padre, mas de repente enche um pouquinho a sala, a gente precisa colocar 2. Estamos com uma campanha aqui para aumentar o confessionário, para tentar colocar 3 padres, para que a gente possa, então, fazer esse atendimento. É um dos carismas, é uma das identidades próximas no próprio nossa deoniana, né? O amor e a reparação. Cuidado pela celebração eucarística e o cuidado pela reconciliação, pela confissão. Então, é um pouco da identidade nossa missionária como deonianos, de nos espaços onde a gente está, nas paróquias onde ele está presente, sempre ter bastante horários de confissão, de atendimento, e é sempre de segunda a segunda. Né? A minha folga mesmo é na sexta-feira. Segunda-feira, sempre padre atendendo aqui, e a gente cumpre essa missão. Né? Muitas pessoas já começam a entender que o santuário como um espaço de confissão de missa. Então, eu preciso atender a confissão. Eu estava conversando com um jovem ali que faz parte do grupo dos Jovens Sarados, eles têm um grupo muito forte aqui, eles dizem assim, precisa fazer confissão, correm lá no santuário, e das 8 da manhã até as 8 da noite tem um padre atendendo confissão aqui. E é o desafio, né, da evangelização numa grande cidade, numa grande metrópole, nessa disponibilidade para atender as pessoas. Padre Daniel, para a gente fechar a entrevista, nós estamos nesse dia 28 de outubro, nessa sexta-feira, celebrando São Judas Tadeu, né, que é um santo que as pessoas procuram nas causas difíceis e no momento de crise para o nosso país. Então, queria perguntar para o senhor, para esse dia de festa em louvor a São Judas Tadeu, qual que é a grande intenção dos devotos e do santuário de São Judas pedindo a intercessão do santo para a cidade de São Paulo, para o nosso país? Principalmente que saibamos lidar com as dificuldades, tanto financeiras como espirituais. A gente vive momentos muito críticos, né? Tanto no que diz respeito à polarização,
Hoje também é o último dia para que os candidatos possam fazer campanha e um dos pedidos que eu fiz a São Judas esses dias sentado ali na igreja, né? Na igreja antiga, de noite, ele era mais ou menos umas 10 horas da noite. Aí eu disse, São Judas, ajuda o povo brasileiro a sair dessa situação, deste momento, sem muita divisão, sem muito ódio, sem muita raiva, para que possamos continuar a nossa caminhada, um dia após o outro. Então, estamos em momentos difíceis economicamente, mas também estamos num momento ali um pouco delicado politicamente, civilmente. Devemos entender que a vida espiritual, ela está acima de tudo. Nosso compromisso é com o Evangelho, é com a comunhão e a fraternidade. Então, nos solidarizamos também com todas as pessoas necessitadas. E o nosso pedido neste dia especial a São Judas é que interceda por essas realidades difíceis, né? É difícil o desemprego, é difícil a falta de saúde, a falta de saneamento básico, mas também é muito difícil quando numa família nós temos realidades que se dividem, né? Situações que se dividem, tanto mesmo dentro da igreja. Eu rezava para São Judas e pedia para ele, São Judas, como é que eu vou lidar com essa situação? Aí me veio na mente, olha, praticamente ele soprando, olha, se vier gente da direita, pensa para sentar do lado direito da igreja. Se vier gente da esquerda, peça para sentar do lado esquerdo da igreja. Tanto o lado direito como o lado esquerdo da igreja precisa escutar o evangelho. E é ali que é a nossa luz, é ali que a gente vai amenizando. Então, diria para você que uma das coisas difíceis hoje é a gente achar o bom senso, achar o ponto de equilíbrio para que a gente consiga realmente seguir Jesus Cristo, buscando ali tudo o que é necessário para que tenhamos uma vida digna, uma vida coerente. E é isso que eu peço para São Judas nesse momento, né? Que segunda-feira a gente consiga construir um país de brasileiros, né? E tem aqueles que sentam do lado direito da igreja, tem aqueles que sentam do lado esquerdo da igreja, mas está todo mundo dentro do mesmo caminho, dentro do mesmo barco. É isso que eu peço para São Judas Tadeu, que consigamos a árdua missão de pacificar o nosso país, de olhar para a cruz de Cristo e perceber que é difícil, mas é possível quando a gente não perde o foco, quando a gente não perde a unidade, a fraternidade. Esse ano, a novena, a gente refletiu a oração do Pai Nosso. E interessante que o ano passado, quando a gente pensou o tema, a gente não tinha mais ou menos clareza de que ia vivenciarmos toda essa intensidade. O Pai é nosso. E o Pai, voltando à parábola do filho pródigo, ele tinha aquele que saiu, que pediu para vender tudo e ele aceitou, como aquele que ficava em casa, aquele que cuidava de tudo. No fundo, todos nós somos irmãos. Então, que São Judas Tadeu interceda a Deus a graça para o nosso país, para que possamos perceber que somos irmãos. Não importa se é o irmão que senta do lado esquerdo do sofá ou se é o irmão do lado direito do sofá. Somos irmãos, estamos no mesmo sofá. Amém. Obrigado, Padre Daniel Aparecido de Campos, deoniano e reitor do Santuário de São Judas Tadeu, na capital paulista. Boa festa, viva São Judas, Padre Daniel. Um abraço. Viva São Judas. Obrigado, irmão Diego. Bom trabalho todos para vocês ali também, bom trabalho. Uma missão também muito grande essa de evangelizar através dos meios de comunicação. Amém. Muito obrigado, boa festa e um abraço aos devotos de São Judas Tadeu em todo o Brasil, especialmente aí na cidade de São Paulo.